Fala galera, primeiramente uma ótima tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Paulinho, o seu professor tricolor, de volta aí depois de 2 dias após o pós-jogo aí de São Paulo contra o Grêmio, uma vitória ótima, uma vitória maravilhosa, contundente, de autoridade. Hoje vim com giros de notícias e um pouquinho do pré-jogo, porque talvez amanhã eu não poste vídeo pré-jogo, vou postar depois do jogo contra a Ponte Preta. O giro de notícias aí, vocês estão vendo na nossa capa do vídeo, que fala sobre o Cauli. São Paulo fechou com o Cauli na quinta-feira, no dia que eu falei sobre a vitória do Tricolor. São Paulo trouxe o Cauli aí, tá trazendo o Cauli aí do Bahia, por empréstimo de 1 ano até o final do ano. E é uma ótima notícia, porque é um jogador que a gente precisa, né? Um jogador que é meio de campo, um jogador que dribla, que arma, tudo certo e tudo bonitinho, né? Sábado de carnaval, isso é uma notícia ótima, né? Estamos aqui em casa, estou aqui acompanhando as notícias, vendo aqui a Copa da Inglaterra, tá jogando City e o Salford, né? E aí me deparo com essa notícia maravilhosa aí, e o Cauli é um ótimo jogador, inclusive até postei nos status do meu WhatsApp, se o Cauli fizesse aí em Itaquera contra o Corinthians, aquele gol que ele, no Campeonato Brasileiro de 2023, o Rogério já era o técnico, em que ele meteu uma pedalada ali na ponta esquerda dentro da área, do lado esquerdo na área, chutou no ângulo do Cássio, nossa, pra mim tá ótimo. E como foi os moldes da negociação? O Tricolor utilizou valores que iria receber do Bahia para abater o valor do empréstimo. Meia pode enfrentar o clube sem multa. Ou seja, o São Paulo vendeu o Nestor, que fez o gol do título da Copa do Brasil de 23, e o Michel Araújo, né? Então esse é o valor desses dois vai abater. E o São Paulo está tentando um empréstimo de 500 mil euros, né? Que seria 3 milhões de reais, mais ou menos. Um ótimo reforço ali, mas aí acho que vai ficar difícil para ele, porque o meio de campo ali está bem acertado, como o Badija, Marcos Antônio e Danielzinho. E Lucas Moura está voltando a jogar bem, ele que está fazendo a função ali de armação, abastecendo Caleri e Luciano. Então acho que o Cauli aí vai tentar brigar por vaga, porque ele estava em baixa no Bahia, né? Ele estava em baixa, o Rogério Ceni não estava utilizando ele, o Everton Ribeiro é o que manda ali no meio de campo. E o Cauli é o quinto reforço para a temporada 2026, sendo que o São Paulo trouxe o goleiro Coronel, o zagueiro Dória, lateral direito Lucas Ramon e o meio de campo Danielzinho. Esses dois últimos vindos do Mirassol, o Coronel veio dos Estados Unidos, da MLS, e o Dória veio do Atlas, do México. Todos esses aí que eu falei para vocês, esses 5 reforços, esses 4 reforços, aliás, eles vieram sem custo nenhum, eles vieram de graça, porque era final de contrato desses jogadores nos seus times, né? E falando sobre negociação, São Paulo encaminha a renovação para o Luciano para 2027, né, em vista do rendimento dele. Na minha opinião, eu acho muito cedo, até porque no meio do ano ele podia assinar pré-contrato com qualquer outra equipe, mas eu acho muito cedo, né? As fases ainda está só no começo do ano, mas o começo do ano está sendo bem intenso. E, bom, vamos aguardar, né? Você sabe a minha opinião sobre o Luciano. Eu fico em cima do muro em relação a ele. Ele tem hora que faz gols importantes e tem hora que ele some das partidas, né? E às vezes dá esses pitis, né? Às vezes ele acha que joga mais do que ele joga, e não é bem assim, né? Tá calor, deixa eu limpar a testa aqui. Então, é uma coisa que me deixa muito na dúvida, é a questão do Luciano, e já falei várias vezes aqui do nosso canal, que ele é um cara que, não sei se ele é ídolo ou não, mas muita gente considera ídolo, tem jornalistas que sim. Ele está em vias, né, de chegar nesse patamar, né? 104 gols pelo São Paulo não é para qualquer um, né? Bom, o Arboleda viajou ao Equador. Antes do jogo contra o Grêmio, então ele não jogou contra o Grêmio, a zaga foi Alan Franco e Sabino, e foi resolver questões pessoais, né, e não tem previsão de retorno, mas o Arboleda ele está em contato com a diretoria de São Paulo a todo momento, atualizando a situação. Eu espero que ele resolva isso, que Deus abençoe ele. A gente sabe que ele é meio descabeçado, né, ele é meio
meio pá virada, mas assim, se é uma situação desse jeito, pode ser que tenha sido séria ou com a família, e que Deus abençoe ele e a família dele lá no Equador, e que dê tudo certo, que prontamente ele possa voltar ao tricolor, porque ele é uma peça importante. Apesar que vai fazer 9 anos em julho, né, que ele veio em 2017 para o São Paulo. Eu acho que para mim encerrou o ciclo dele, já tem um bom tempo aí, mas ele é um dos melhores zagueiros ali do futebol brasileiro. O tricolor treinou sem o Bobadilla, né, porque ele sentiu a coxa contra o Bahia, né, ele sentiu aqui a parte da frente da coxa anterior, e ele estava indo bem no jogo contra o Grêmio, ele estava indo bem, mas cansou, cansaço muscular, para mim é cansaço muscular, porque ele vem jogando bastante, em ritmo intenso, e André Silva se aproxima do retorno, ele tá próximo ali, o nosso centroavante, nosso segundo atacante, centroavante, enfim, ele joga em várias posições, né, e ele machucou o joelho, LCA, ligamento cruzado anterior, que é a pior lesão que pode existir com um jogador de futebol, porque ele fica meses, fica quase um ano sem poder jogar bola, fica com dificuldade de andar, o joelho fica solto, né, ele fica troncho, como a gente fala na gíria do futebol, ele fica troncho e não tem sustentação, aí é só com operação e com sessões de fisioterapia para ficar bom, para ficar zero bala de novo. Que bom, um ótimo reforço aí. O São Paulo fez acordo para pagar os atrasados, né, os direitos de imagem atrasados, porque o salário está sendo pago em dia, porque é CLT, mas o direito de imagem dos jogadores está atrasado já tem 3 para 4 meses, e assim, foi uma das coisas que o Crespo falou no começo da temporada, em janeiro, ao mês. E é importante, né, e o Rafinha, ele tem sido essencial, o Harry Maciza, ele só está fazendo o básico. Né, o que o outro não fazia, o Júlio Casares, esse aí já está fazendo. É o básico, é o básico. O São Paulo estava abandonado. Cotia está abandonada porque aquele Schwartzman tomava conta lá da quadrilha do Casares. Nasceu cogumelo, estava tendo colmeia de abelha lá no CT de Cotia. Então, peraí, está abandonado. Esses caras abandonaram o nosso tricolor. Então, vocês têm noção da gravidade que foi o rombo que o Casares causou na nossa instituição? 300 milhões a 400 milhões de reais São Paulo foi lesado, ou seja, quase metade do valor da dívida total, que é 900 milhões. Então aí a gente vê que essas mudanças que o Harry Massis está fazendo já está começando a surtir efeito, os jogadores estão se empenhando mais, os jogadores eles estão querendo mais jogar bola, porque os outros, né, o Júlio Casares e toda a corja dele, os jogadores não gostavam, porque, poxa, ele usou 500 mil reais do cartão corporativo de São Paulo e deixou os jogadores sem pagamento. É uma vergonha. Isso aí é muita canalice. Pré-jogo Ponte Preta São Paulo, amanhã 8h30, Moisés Lucarelli. Bom, o time base é aquele que vem jogando, mas pode ser que tenha alterações. Para mim, tem que jogar com reserva. Paulista fica de lado, na minha opinião, porque depois do ano passado que nós fomos assaltados por Palmeiras, aquele pênalti aquele pênalti escandaloso, mal marcado do Vitor Roque em cima do Arboleda, ele se jogou por cima da perna do Arboleda, o Arboleda nem encostou nele, o camarada vai lá e me dá pênalti. Para com isso. Depois de sair, perdi o tesão pelo Campeonato Paulista. Já não tinha muito, né? Pelo Paulistinha, né? Mas não querendo diminuir o torneio, que já foi muito importante, mas depois de sair, eu acho que para mim o São Paulo, apesar que eu acho que vai classificar, porque a Ponte Preta foi a última colocada, já está rebaixada, 1 ponto só. Eu acho que o São Paulo, mesmo com reservas, ainda ganha da Ponte e vai se classificar. Eu não gostaria que classificasse, mas... Bom, galera, é isso no vídeo de hoje. Desejo um ótimo feriado de carnaval. Amanhã, pós-jogo São Paulo e Ponte Preta, eu posto o vídeo, tá bom? Vou anotando ali o jogo, o que vai acontecendo. Vai ser 8h30 da noite. A transmissão ainda não vi, mas eu creio que, como São Paulo briga por classificação, a Record deve passar, a TNT, certeza, deve passar. A Cazé, não tenho certeza, mas enfim. E vamos aguardar. Desejo um ótimo carnaval para vocês. Eu volto amanhã de noite e provavelmente na terça de carnaval.
tá? E vou deixar a segunda para vocês descansarem. E aí o São Paulo vai ficar um bom tempo aí. Se classificar, ele já vai jogar já contra o primeiro colocado da classificação, que seria o Novo Horizontino. Agora, se não classificar, depois é o Curitiba só dia 26. Então ainda. Então pode ser que o São Paulo fique um tempo aí só treinando e se preparando para o Campeonato Brasileiro, que para mim é o mais importante. Já perdemos a liderança para o Palmeiras por saldo de gols, né? Mas ainda só estamos na terceira para a quarta rodada. Ainda tem muito chão para acontecer e uma Copa do Mundo, né? Uma Copa do Mundo de seleções aí no meio de tudo isso. Tá certo, galera? Curta, comenta, compartilha. Ó, no vídeo anterior foi poucas visualizações, foi pouca interação. Pô, vamos interagir aí. Vocês são importantes. Curta, comenta, compartilha, assista até o final. Fala pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua irmã, pro seu avô, pra sua avó. Fala pra todo mundo aí da família, pros seus amigos. Vamos ajudar a crescer esse canal. Certo? Tamo junto. Mais uma vez, um ótimo carnaval para vocês. Juízo, vá devagar. Vai devagar na bebida, vai devagar na farra. Mas sejam felizes e vão se divertir. Tá bom? Hoje, 14 de fevereiro, hoje é dia de São Valentim, né? Segundo a tradição católica, hoje é o dia dos namorados em diversas partes do mundo. Menos o Brasil. O Brasil é 12 de junho, mas hoje é dia dos namorados em vários países do mundo, Estados Unidos, na Europa, na Argentina, no Chile, no México, enfim. Mas é isso, galera. E hoje saí com a mulher, né? Hoje, essa semana a gente fez 2 anos aí de namoro, amor. Te amo, viu? Tamo junto. E vamos São Paulo.